Vamos para El Campín? Campinho? Yes. Por que você tá falando em espanhol? Eu Tá sempre treinando falo. já pro Tem um Brasil? estádio na Colômbia chamado El Campín. Entendi. Eu não sei qual o time exato, não sei se é América de Cali, mas tem o El Campín. Vamos E eu ver coloquei agora. isso. Toda vez que eu vou falar Campinho, eu lembro de El Campín. Quando for Libertadores, vai ser legal você falar assim. El Acho que a gente tem que Campín. fazer o programa todo em espanhol quando for. Seria legal. Eu gosto, hein? Dia del Já pensou um partido. dia de partido, cara? Eu... Dale! É a casa do Independente Santa Fé e do Milionários. Aí, ó. Milionário. Nemésio Camacho El Campín Stadium. Bom Stadium. demais. Stadium, é Stadium. El Campín Stadium. A Colômbia joga lá, muitas vezes, Joga, parece. pô. Eu lembro Pô, disso. bonito o estádio, velho. É da hora. Tem uma montanha aqui, ó, atrás. Pô, Me manda aí. bonitão, hein? Em Gil. Bogotá. Aí, ó. Tá vendo? Um dia nós vamos fazer um dia Vamos lá. O Neisser já jogou lá. Já, ó. O Neisser já jogou lá. Então qualquer dia nós vamos fazer um dia de partido. Visita técnica. Visita técnica a El Campín. Enquanto aí temos aí o campinho da Nossa, Central da Toca, né? O nosso mais o nosso El humilde. Campín. Nosso El Campín. Onde você pode escalar o Cruzeiro, montar o time. Você também pode, tá? Tá aí o escalador, tem lá no site da Central da Toca. Você fazer aí, mudar as pecinhas, esquema tático, fazer a loucura que você quiser. O nosso já tá organizado no 4-2-3-1, que é o esquema do Tite, né? Não vai mudar, é um técnico bem conservador nesse ponto. No gol é Cássio, né, gente? Cássio. Cássio. Cássio! Independente aí de dores de barriga, lesões em ligamentos de dedo, o Cássio tá bem aí. A zaga a gente montou aqui, né? A gente colocou Fabrício Bruno e Vidalba. No campinho, vai Vidalba ou vai João Marcelo? A gente tá fazendo o que É o Tite vai a fazer? provável escalação É, o do Eu João. acho que é Danilo. João Marcelo. João. Fabrício Bruno ali na direita e o nosso JM, João Marcelo, como zagueiro pela esquerda. Esses zagueiros de Schrödinger nosso aí também, eles podiam jogar um dia, né? Ué. Pelo amor de Deus, nem que seja pra gente xingar um cara diferente. Na lateral direita ali, o Cauã Moraes ainda não é opção, tá, galera? Importante pontuar, ele sentiu aquele edema muscular, então tá fora. Fagner ou William? Eu acho que ele vai de Fagner. Eu também acho. Embora fosse um jogo, na teoria, bom pra ele colocar o William porque é fora de casa, né? Uhum. Mas eu acho que a postura do William pesou. Além do jogo ruim. Tem que cumprimentar, né, o treinador quando sai. É Ou educado, pelo né? menos sair mais rápido quando o time tá perdendo. É de bom tom, sai né? mais rápido, eu acho que não precisa cumprimentar o treinador, É, mas não. tem que sair rápido, sai correndo, rápido. sai correndo. Correndo, cala a boca, sai. Ficou feio demais Desculpa, pra galera, perdão, errei. Foi mal. Conferência, o estádio tava meio assim, molhado, tá chovendo, se joga na grama pra chegar lá no banco mais Cai, rápido. cai lá no banco, lá É. de ele. uma vez, né? Ficou feio pra ele. Toma menos ficou feio vaia. pra ele. Na lateral esquerda, menino Kaique, preocupa a sequência? Cauã Prates, o que vocês acham? Vai de Kaique, mas acho que até no fim de semana deve ser, talvez seja preservado. O Kaique, na temporada passada, ele era um dos que menos sentia a sequência, Uhum. né? Fisicamente, ele é muito privilegiado. Assim, óbvio que preocupa, porque não teve pré-temporada e tudo mais, mas eu acho que dá pra começar com ele. Então vamos de Kaique Bruno aí na lateral esquerda e agora com mais liberdade ofensiva, né? Até quando o Tite falou ali sobre liberar o Kaique, dar profundidade por um lado, o Arroio pela direita, o Fagner construir mais por dentro, a gente vê um mecanismo inverso, né? No ano passado a gente Sim. viu o Kaique ficando mais e o lateral direito O William. espetando mais. E foi legal, assim. Mas acho que é também muito por conta da característica de quem tá lá na frente, né? O Christian é muito mais esse cara do meio espaço ali, não é o cara do corredor. E aí o Kaique, acho que o Kaique tem essa questão da ultrapassagem. Falta, de novo, né? A gente já falou disso. O Kaique ajuda muito ofensivamente. Falta, talvez, polir mais essa questão do cruzamento ali já no último terço. Mas acho que o Tite Não é nesse faz... estádio que ele dá um cruzamento que vai lá na ambulância? Ah, pode. Foi pode. nesse Provavelmente. Acho jogo? que sim, pode ter Perdão, acontecido. Kaique, mas essa imagem não sai da minha Pô, cabeça. mas eu acho que esse ano o Kaique ele tá bem mais Tá. assertivo. Bem nos mais cruzamentos, assertivo, cara. sim. Melhorou. Ele deu assistência no clássico, né? Pro Isso. gol do Caio Jorge. Belo cruzamento. Contra o Botafogo, ele deixou o Caio em ótima Em condição. Contra o Coxa, Sim, primeiro minuto, ele faz aquele ótimo cruzamento. Então, assim, tem evoluído, né? um cabeceio decente ali do Caio É. Jorge. Não tô falando... Se o Kaique tem que evoluir na questão dos lançamentos para a área, o Caio Jorge, acho que falta também essa questão de melhorar um pouco mais no jogo aéreo. Fundamento, né? Vamos É. trabalhar, gente. Vamos treinar.
importante, importante. Até porque atacante tem que fazer gol. A menos que você seja o Ronaldo E Fenômeno. assim, ele é muito rápido, né, Caramujo? Ele se desmarca muito rápido. Então, se ele tem essa questão do cabeceio, é uma arma e tanto, assim. Sozinho. Raramente você vê um defensor naquele desmarque curto conseguir acompanhar o Caio. Sim. É sempre aquele, tipo, ai meu Deus, tomara que ele erre. Tipo, agora não é mais comigo. Tipo, é pegar na fé Agora e torcer pro goleiro estar É o inspirado. goleiro e Deus. É. E aí, se ele adiciona isso ao jogo dele, a questão de melhorar na bola aérea. Sobre o meio campo, a gente vai debater mais a questão dos volantes, mas é Romero e Gerson. Romero e Gerson. Pô, então vamos de Lucas, Romero e Gerson. Tô aí, porque preocupada, caramba. A gente tem uma... Preocupada com o quê, Rafa? O Lucas Com o Romero. físico do Romero. Ah, boa. Nós vamos debater muito isso, mas... Tô preocupada, jogo, caramba. jogo importante. Preocupa não, Rafa. Gerson e Lucas Romero é a nossa dupla de volantes. Aí, meia pela direita, com Fagner na direita. Kenny Arroio. Keninho, Pequenininho. da- O da 99. dos restaurantes no shopping de venda nova para o mundo. Ela na estação que tá? Ok. Achei que era no Del Rey. Não, Não, mas foi também. Ó, lá perto de casa. Del Rey tá fácil nós Tamo chique encontrar, demais. então. Ô, Alô, Arroio, venda nova. chama nós. Pelo lado esquerdo, na outra beirada, Christianzinho, para a alegria do nosso amigo Caio Fábio, Christian, e o Vandeco. da 94. Vai estar lá no banco, vai entrar. No banco. Pode lá. ficar tranquilo. Não precisa preocupar, não, né? Você quer ver o Não precisa preocupar, não. Ele vai entrar. Vai. Pode ficar despreocupado. Poucas certezas na vida, a morte e a entrada do atleta Wanderson. Ali, camisa 10. É ele, né? O moço. Japa. Matheus Já O pega Pereira. Japa é grande. Grande. Reapareceu, Matheus né? Pereira, né? Que bom, né? Assim, entrou numa posição que eu acho que não é a melhor dele, né? Também Mas entrou e tentou ali. Matheus Pereira é o nosso camisa 10. E lá na frente é ele mesmo. O único moço que faz gol nesse time, né? Caixacha. Ai, Mentira, não Jorge. é o único, não. O Matheus Pereira fez 2 gols recentemente. Fui injusto com o nosso Foi 10 injusto, aqui. foi injusto. Mas é a nossa principal esperança de gols. Virou artilheiro do Mineiro, hein? Olha que loucura. Artilheiro do Cruzeiro na temporada, 4 gols em 6 jogos. Esse é o provável time do Cruzeiro e a gente vê uma clara tentativa de repetição de padrão. Sim. É assim, o Jardim fez isso e deu certo. O Tite tá indo pelo mesmo caminho. Vocês acham que ainda tem alguma coisa a ver com aquela ideia de Jardim? Ou é uma coisa dele mesmo? Tipo assim, eu preciso achar um time porque eu não tenho 1,5. Eu não tenho muita reserva. Monjo, ele precisa evoluir, né? O time precisa evoluir. É óbvio que a repetição ela é importante para isso. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. O Jardim, quando ele chega, o Cruzeiro é eliminado no Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro tem cerca de 40 dias para trabalhar com o Jardim. Inclusive aspecto físico. Muita gente não lembra. O time do Diniz era, assim, terrível nessa parte também. Não eram problemas só técnicos e táticos. E o Tite não tem esse período. Não teve esse período para trabalhar. Ninguém teve. Essa é a temporada 26 do futebol brasileiro. Então, assim, me preocupa muito eventualmente perder algum desses atletas, que é muito importante para esse time funcionar, por um período aí extenso de tempo em função dessa sequência de jogos. Os jogadores estão terminando os jogos, os que estão fazendo 90 minutos em cima de 90, assim, extenuados. Eu sei que faz parte, mas em algum momento isso pode gerar uma preocupação, assim, de algum atleta perder semanas aí por causa disso. Esse período que o Jardim teve para trabalhar que o Tite não tem que ser levado em consideração. E eu sei que dificulta o trabalho dele, porque em algum momento ele vai precisar usar outras peças. E tem uma turma aí que ele usou que, pra mim, já deu sinais de que não vai conseguir fazer a função da maneira que tem que ser feita. Então a gente volta na questão do elenco, né? Se tá Não fechado está ou não. fechado. Pois é. Então, assim, entendo todos os pormenores e as dificuldades que ele tem. Entendo que ele está num momento de proteger o seu próprio trabalho e faz parte. Todo treinador vai por esse caminho também. O Tite não é exceção. Mas eu tô preocupada. Bom Assim, ponto. isso que vocês falaram, né, do Tite precisar de escolher se ele vai tentar ser Jardim, se ele vai ser Tite, fazendo as vezes do Samuel, foi um ponto que eu destaquei aqui, né, Caramujo, na nossa análise ontem no Regenerativo. Achei o Cruzeiro nos seus melhores momentos diante do América, foram nos momentos onde o Cruzeiro foi muito vertical. Eu comentei sobre isso durante a semana passada.
que o Jardim, quando ele chega ao Cruzeiro, ele tenta no primeiro momento um Cruzeiro com mais posse de bola. E ele não consegue. E ele encaixa o time sendo uma equipe mais vertical, uma equipe mais objetiva. Talvez o Tite vai precisar de fazer isso. E aí ele vai ter que voltar a ser um Tite que há algum tempo ele já não é, né? Desde o período ali de seleção brasileira. Acho que muito por conta também de quem ele tinha à disposição quando saiu o treinador de seleção, claro. Ele acabou tentando uma ideia de jogo de maior manutenção da posse de bola. Um jogo mais pausado, um jogo mais... até ele fala muito sobre a questão do jogo posicional. Então acho que o Cruzeiro, o Tite nesse momento, ele precisa de encontrar qual filosofia ele quer seguir e dar sequência. Então acho que quando ele também pensa numa manutenção de escalação é justamente nisso. Beleza, a gente pode tentar talvez com essas peças jogar um jogo mais vertical e aí eu vou trabalhando com esses jogadores pelo máximo de tempo possível até a gente adquirir ali uma constância. Eu acho que talvez seja esse o cenário que tem se desenhado no Cruzeiro. Boa. Inclusive sobre os volantes, né? A gente passou rapidamente aí para escalar Romero e Gerson, até porque a gente tem uma artezinha para colocar aí também. Tentando pensar um pouco nessa dupla de volantes ideal para o Cruzeiro, até avançando mais para a temporada. A gente sabe que o Lucas Romero é o nosso melhor marcador à frente da defesa. Maldosos diriam que é o único primeiro volante que a gente tem confiável, né? Já que o atleta Wallace, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Ele tá aí, mas não foi nem relacionado para nenhum não recebe oportunidades. Murilo Hickman ainda não pôde pisar, né? Até jogou, né? No início do ano, mas desde que voltou da Copinha, onde fez uma ótima Copinha. Não teve mais minutos. E aí a gente tem, ó, a dupla de volantes contra o América, Romero e Gerson. O Romerinho aí, 56 ações com bola, até mais que o Gerson, que teve 44. Cada um deles deu um passe decisivo, que é um passe para finalização. Tá? Se isso vai virar uma assistência ou não, depende de quem finaliza. O Romero teve 42 passes tentados, acertou 37, 88% de aproveitamento, errou 5. O Gerson também errou 5 passes de 32 tentados, tá? 84, um aproveitamento um pouco abaixo. No campo adversário, o Romero acertou 92% do que fez, mas o Romero faz passes um pouquinho diferentes do Gerson, né? É mais um passe lateral ali, o Gerson às vezes tenta... um passe mais pro balanço da linha, assim, do adversário, né? E o Gerson às vezes tenta um passe mais de ruptura. Nos lançamentos, os dois acertaram os dois tentados, e teve um do Gerson lá pro Arroio, que foi muito bom, cinematográfico. Desarmes, hein? O Romero fez um desarme, o Gerson não teve nenhum. O Gerson fez uma interceptação, que é cortar um passe ali, né? Buscar a bola no meio do caminho. O Romero fez um corte na defesa ali, que é o famoso afasta a zaga. Teve um bloqueio de finalização por parte do Romero. E aí, nos duelos, aqui chama atenção, hein? O Romero teve 5 duelos pelo chão, duelos, como diria do Leonardo Jardim, ganhou 4, perdeu apenas 1. E o Gerson, 11 duelos, ele ganhou 8 e perdeu 3. Romerinho fez 4 recuperações de bola, Gerson 7, que é muito importante. Cada um conduziu a bola ali por 14 vezes no jogo. Romero sofreu uma falta, o Gerson sofreu 6. Inclusive teve um pênalti sofrido, que foi o que conduziu, né, o rumo da partida, porque foi logo no primeiro minuto. Esses números, eles indicam para vocês assim que o resto é resto? O resto é reserva, que vai brigar por espaço para entrar em segundo tempo, que essa é a dupla? Acho que sim. O Romero, inclusive, eu cheguei a destacar a preocupação com relação ao começo dele de ano. E aí, justamente no momento onde ele passou a fazer a dupla com o Gerson, acho que foram as melhores apresentações do Lucas Romero. É difícil a gente falar de uma boa apresentação de um atleta quando o Cruzeiro perde, por exemplo, para o Coritiba, mas acho que o Romero fez um jogo legal, participou da saída de bola, em alguns momentos teve essa troca, e aí é importante que essa troca aconteça também por essa variação de características. O Gerson é um cara que tem essa capacidade de fazer também essa saída de bola ali próximo aos defensores, e acho que os dois têm se complementado bem. Justamente isso que a gente falou, né? Os passes do Romero. O Romero é um cara, para mim, que impacta muito na saída de bola de uma forma diferente do Gerson. Por quê? O Gerson é o cara que tenta o passe para frente, mas o Romero é o jogador que abre a linha de passe. Então o Romero é muito dinâmico, ele dá um passe e se projeta num espaço às costas do volante ou do atacante que está tentando uma pressão, e isso faz diferença. Essas mudanças de características também da dupla de volantes, ela é legal. Os dois conseguem se comportar bem nessas situações de duelo. Talvez a gente não tinha essa imagem do Gerson muito por conta do contexto onde a gente pôde observar mais dele, que era no Flamengo, e aí no Flamengo ele era muito mais
exposto a situações de construção, de manutenção de posse, do que propriamente de ter que defender. O Flamengo era geralmente quem empurrava o adversário para trás, né? Na maioria das vezes muito por conta da qualidade do seu grupo. Mas aqui no Cruzeiro eu tenho gostado do funcionamento dos dois. Claro que algumas coisas têm que serem ajeitadas, principalmente a defesa da entrada da área. A gente voltou a ver um Romero que baixa muito para poder defender ali próximo da última linha. E talvez seja aí um ponto de atenção do treinador. Porque nos momentos onde o Romero fez isso, até é estranho a gente falar, mas a linha não estava mal posicionada dentro da área. Estava bem estruturada, não tinha ninguém quebrando, os 4 estavam ali em sintonia, né? Os 4 que eu falo, os 2 zagueiros e os 2 laterais. Mas o Romero e o Gerson baixando muito para dentro da área e deixando desguarnecida uma zona que é vital, é aquela parte da entrada da área. Que é o quê? Vital. Não Matheus Vital, tá? Uma zona importante, Caramujo, me desculpe. Então acho que falta ajustar isso. Falta ajustar também em alguns momentos, quando um sobe para pressionar, quem vai compor ali e fechar o espaço. Mas de resto, assim, tenho gostado, tem me agradado muito o funcionamento dos dois. E acho que a tendência é que eles cresçam cada vez mais. E com o coletivo se acertando aí, a gente vai conseguir ver o melhor de Romero e Gerson. Essa questão deles afundarem muito, o Cruzeiro tá ficando um time muito espaçado, não só nesse momento, né? Em vários momentos o Cruzeiro tem sido um time muito espaçado em campo e esse é um deles. Me preocupa e aí, assim, é o treinador, porque são comportamentos que os atletas estão tendo que ele tem que corrigir. E eu não acho que é uma coisa anárquica, porque o futebol é cada vez menos anárquico. Sim. O jogador faz o que o treinador tá pedindo para ele. Então, se eles estão afundando nesse momento, é um pedido do treinador e se for isso, ele tá sendo equivocado. Ele está gerando um espaço ali que os adversários têm conseguido aproveitar e, se forem competentes, vão seguir aproveitando. Mas, no momento, é a nossa melhor dupla de volantes, sem dúvidas. Assim, o Gerson é um jogador muito diferente. Eu até comentava aqui com o Valor em off na nossa transmissão. Vale cada centavo, porque ele é realmente muito diferente dentro do futebol brasileiro. E o Lucas Romero, ele fez uma temporada 2025 para mim, assim, acima das minhas expectativas. A gente conhece a qualidade do Romero, mas eu acho que no ano passado ele entregou muito mais do que eu esperava, inclusive construindo com a bola nos pés. E tem tudo para voltar a ser esse cara em 2026. Aliás, o Romero ganhou a bola de prata, né? Foi eleito o melhor volante, aí, um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro com muito mérito. Acho que muitas vezes ficou sobrecarregado em função de um time desorganizado e, de repente, a dupla que estava com ele ali não estava no seu melhor dia, não estava desempenhando como deveria, e ele fica sobrecarregado mesmo, e com o Gerson acho que isso tende a acontecer menos. Gosto do comportamento que eles têm ali se revezando na saída de bola, acho que tem tudo para funcionar. Agora, me preocupa porque fisicamente o Cruzeiro vai precisar muito dos dois, e hoje eu sinto que eles não têm alternativas viáveis, assim. Não tem substitutos dentro do elenco à altura. E isso me preocupa porque em algum momento o Romero vai precisar não fazer 90 minutos, em algum momento o Gerson vai precisar não fazer 90 minutos, e hoje eu tenho medo até da URT, porque esse é o Cruzeiro, ainda não me... Tudo bem, ganhou do América, mas tem que me mostrar... Passa confiança ainda. Zero. Tem que mostrar muito ainda pra gente confiar, principalmente em jogadores que não são esses aí. Sim. Se chegar contra o RT e for outra dupla de volantes, eu não sei. O torcedor tá muito no direito de desconfiar, né? E eu acho que é bom a gente ter medo nesse momento. É bom a gente ter medo de qualquer um. Porque às vezes o Cruzeiro entrou ali, tipo, esse achando jogo aqui, que ganharia de qualquer democrata, jeito. Amigão, se eu der 2 passos pro lado aqui, eu ganho esse jogo. Não foi assim, né? Deus tá vendo. A gente viu o que aconteceu. Então é bom, todo mundo tá bem focado, bem concentrado na partida ali, pra gente evitar mais surpresas negativas, que já tivemos muitas. Então, beleza, a gente tem a situação do Romero e do Gerson. Teve um comentarista que tá aqui nessa mesa, que eu falei assim, ó, vou fazer a seguinte pergunta. E o Lucas Silva? Aí esse comentarista falou assim, eu vou falar, e daí? O que tem o Lucas Silva? Mas o Thales Lopes falou aqui, ó, não é do Thales, não. O passo chegou. Calma, Thales, daqui a pouco eu leio a sua. Do Anésio, acho que a falta do Lucas Silva sobrecarrega o El Perro. Lucas Silva tem que ser escalado. Lucas Silva tem que ser escalado? Não acho que sobrecarrega, não. Acho que o Gerson e ele... os pontos, para mim, de dificuldades defensivas que o Cruzeiro tem passado hoje, não tá, pelo menos na minha opinião, tá nem um pouco ligado às questões individuais.
A gente viu os números ali, a gente viu o jogo contra o América, o suporte que o Gerson e o Lucas Silva deram defensivo. O Lucas Romero, desculpa. Mas assim, comportamentos coletivos acabam passando essa visão. O Lucas, ano passado, o Silva no caso, né, foi importante. Eu acho que ele e o Romero têm uma sinergia legal também, mas o Gerson, acho que ele entrega coisas que o Lucas Silva também entrega, com um ponto que talvez o Lucas não tenha, a questão da imposição física. A gente viu ali o número de faltas sofridas pelo Gerson. Ele é um jogador que tem muita facilidade, por exemplo, para sair em situações de pressão, justamente pelo aspecto físico. Ele consegue girar muito bem em cima da pressão e aí fazer o Cruzeiro ganhar um campo ali. Respeito a opinião do amigo, acho que o Lucas Silva vai ser uma peça importante para o restante da temporada, até dentro disso que a Rafa falou, né, da questão dos substitutos. Acho que com as coisas se acertando, em alguns momentos a gente vai ter a confiança de não poder contar com o Gerson por questões de preservar ele fisicamente, aí o Lucas Silva vai entrar e vai render bem. A gente viu o Lucas Silva em um coletivo forte fazendo um bom ano no ano passado, mas eu acho que não tem nenhum tipo de sobrecarga hoje em cima do Romero. O momento onde o Romero esteve jogando mal nesse começo de ano, acho que não foi por conta de quem estava ao lado dele, sim por conta de aspectos dele, mas principalmente aspectos coletivos. Eu já ouvi muito essa frase, mas dizendo que quando o Lucas Silva tá com o Lucas Romero fica sobrecarregado. Exatamente. Então, tem algumas questões que são individuais, mas tem outras que são coletivas. Eu acho que os jogos que o Lucas Romero não foi bem, se a gente for olhar para o Lucas Silva, eu também não acho que ele teve atuações de grande destaque, com exceção talvez daquele jogo contra o Uberlândia, em que todo mundo fez uma boa apresentação. Mas ele tem um erro de estratégia do treinador adversário, né? Que vem para marcar individual e aí os jogadores do Cruzeiro muito facilmente conseguiram se desmarcar e aí fica parecendo que o outro time tá todo desorganizado. E aí o Cruzeiro deitou e rolou. Mas com exceção desse jogo específico, não acho que o Lucas Silva entregou nessa temporada um grande jogo ainda e acho que naturalmente perdeu a vaga, porque é o que vai acontecer, né, o Caramujo? Os jogadores vão disputar a posição e vai jogar quem tá melhor. Esse é o normal. Eu espero que o Lucas Silva recupere o nível dele da temporada passada, porque aquele ali pode nos ajudar demais dentro das suas características, não necessariamente sendo um titular absoluto o tempo inteiro, mas é um jogador muito útil. Aquele de 2025, muito, muito útil ao Cruzeiro. Ele ainda não apareceu em 2026, na minha opinião. E aí eu não sei se é por conta da pré-temporada que não teve, se é ritmo de jogo, mas assim como foi no ano passado, né? Ele soube aguardar seu momento, se preparar para poder fazer boas apresentações, que aconteça esse ano também. Mas o momento, para mim, se fisicamente eles estiverem bem e aptos, é de dar sequência nessa dupla que tem funcionado. Claro, o Cruzeiro tem problemas, e aí são problemas, para mim, que começam desde lá do Caio Jorge, quando a gente fala de momento defensivo. E aí o Tite tem que corrigir, mas acho que é o que melhor funcionou nesse miolo aí do meio campo. E assim, até pensando um pouco, né, time titular, time reserva, a gente teve aquele jogo, o último jogo do ano passado contra o Corinthians, eu achei que a nossa dupla de volantes fez um bom jogo, e ela foi Matheus Henrique e Lucas Silva. Né, o Mateuzinho jogando de primeiro ali, porque o Romero estava suspenso, Sim. E o Lucas Silva ao lado dele. Hoje, os dois são considerados reservas nessa formação. Projetando um pouquinho para o futuro aqui, se o Cruzeiro joga aí Gerson e Romero contra o Mirassol e fala, vou ter que usar meus volantes reservas contra o RT, preocupa de alguma forma ou passa confiança que eles possam jogar num nível como fizeram lá na Neoquímica? Hoje preocupa pelo que os dois apresentaram. Até aqui, né, em 2026. Mas acho que, assim, num cenário positivo, né, se é que a gente pode ter, acho que é mais do que suficiente para que o Cruzeiro vença o RT. São jogadores de qualidade. Eu parto da premissa que em algum momento, né, e eu tenho essa expectativa, respeito quem é contra, tá, gente? Quem é a favor ali, no caso, no sentido da saída do treinador, mas assim, eu parto da premissa que é legal torcer para que o Cruzeiro possa encontrar o quanto antes essa sintonia coletiva e possa ter um coletivo forte, porque tendo isso, Caramujo, eu acho que independente da dupla, o time vai conseguir jogar bem. Claro que vão ter aqueles que vão se destacar mais. A gente pode falar do ataque do Cruzeiro no ano passado, jogadores ali que a gente gostava mais, deles ali atuando, mas tinham outros que tinham mais qualidade. A gente lembra do que o Wanderson, por exemplo, fez ao longo de todo o campeonato, mas quando o Arroio entrou, a gente viu que teve um ganho, né? Ele conseguiu fazer as questões defensivas com o plus de ser um cara ali que ofensivamente tinha criatividade.
Mas eu acho que sim, num cenário positivo, os dois teriam condições e seriam mais do que suficientes. Mas olhando para o hoje, vai gerar essa preocupação. É o que a Rafa falou, o torcedor do Cruzeiro está num estágio, e aí tá, gente, respeitando a instituição do outro lado, que até o RT preocupa. Que era algo que a gente não esperava que acontecesse. A gente esperava que a gente chegasse hoje e falar, não, o Cruzeiro pode ir pro jogo contra o RT com a garotada. Bota os meninos lá, para os meninos darem uma rodagem e os titulares darem uma descansada. Não é o cenário de hoje. A partida do Mateuzinho contra o Curitiba não me agradou em nada. Nenhum. Eu não gostei nada da partida dele. E me decepcionou muito, Caramujo, justamente por isso que você citou, porque ele fez um grande jogo como primeiro volante lá na Neoquímica Arena. E aquele jogo que ele fez me deu a impressão de que, de repente, o Cruzeiro encontrou no seu próprio elenco uma alternativa ao Lucas Romero. E a forma como ele entrou contra o Curitiba, assim, pra mim não salva nada dos minutos que ele teve em campo. Então, se ele voltar a ter essa oportunidade, eu tô muito cética, e aí ele vai precisar fazer muito mais do que fez, e aí, respeitando muito o Curitiba do meu mano Fernando Seabra, era uma equipe em que o Matheus Henrique precisava apresentar um futebol muito melhor do que o que ele apresentou. Vai ter, talvez tenha uma oportunidade contra o RT, a sequência da turma é muito grande, a sequência do Romero me preocupa muito. A forma como ele terminou o jogo contra o América me preocupa muito, muito mesmo, então eu acho que em algum momento ele vai ter que não jogar. Que o Matheus Henrique faça um bom jogo, mas de novo, assim, se ele fizer um ótimo jogo, eu vou ter que ponderar que é o RT. É um jogador que tá com dificuldade de apresentar constância nas suas boas partidas. Ele faz uns minutos bons aqui e ali, e claro, é um jogador que sofreu muito com lesões, e isso tem um impacto, e eu não vou nunca fingir que isso não aconteceu, não considerar isso na minha análise, mas pra mim é um jogador que precisa mostrar mais constância dentro dos minutos que ele tem, e aí essa partida contra o Curitiba, assim, me decepcionou bastante, porque eu esperava muito mais dele nessa função. O Lucas Silva não fez ainda uma grande partida em 2026, precisa melhorar, mas é um jogador que todo mundo conhece o talento e que no ano passado fez uma ótima temporada, né? Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos!